Olá, pessoal, muito bom dia para quem está aqui ao vivo com a gente e para você também que está assistindo em algum outro momento diretamente do futuro. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live sobre branding estratégico, um tema que não é só atual, como estrutural quando a gente fala de sucesso de marca. E para quem ainda não me conhece, eu sou o Everson Marinho, atuo como gerente de contas na MJV. A MJV é uma consultoria global de tecnologia e inovação, com já uma estrada ali de mais de 28 anos de atuação no mercado, presenças em mais de 25 países, desenvolvendo diversos projetos e mais de 1.100 colaboradores de um time super multidisciplinar. E como a gente gosta de dizer, o nosso lema é ir aonde os desafios nos levam. E seguindo essa frase à risca, temos ali também bases dedicadas na região Latam, em diversos países, nos Estados Unidos e na Europa. E hoje eu vou ter o prazer de mediar um bate-papo riquíssimo com dois gigantes que respiram a construção de marca no dia a dia. Nossa primeira convidada do dia é a Juliana Abram, que atua como líder de digital na MJV, proprietária de uma jornada incrível em transformação de marca e posicionamento no ambiente digital. Vem para cá, Ju. Oi, Eve, tudo bom? Obrigada pelo convite, obrigada a quem está nos assistindo aí, obrigada a todos. Perfeito, Ju, seja muito bem-vinda. O nosso próximo convidado do bate-papo de hoje é Evaristo Mazo, gerente de marketing do Auto Comparo, empresa do grupo Santander, e com a missão ali de trabalhar uma marca interessantíssima e ao mesmo tempo desafiadora no ecossistema competitivo do mercado segurador e financeiro. Vem para cá, Evaristo. Bom dia, Eve. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom, gente, estamos com o nosso time completo por aqui. Então vamos começar o nosso bate-papo. E eu quero começar já com uma provocação. Eu acredito que exista ali uma certa confusão no entendimento do conceito de branding, né? A gente tem um acesso de informação hoje super acelerado, diversas fontes. Em alguns casos, eu acredito que a gente tem uma visão um pouco superficial do real significado dessa palavra, desse trabalho. A gente sabe que branding é muito sobre gestão da percepção de uma marca, é um somatório de experiências, interações, entregas, e isso tudo construído também ao longo do tempo. E, no entanto, eu vejo que em alguns casos a gente tem ali essa visão um pouco míope e até um entendimento de que branding é identidade visual, branding se restringe a uma paleta de cores. Então, queria saber de vocês, qual é a visão de vocês em relação ao entendimento desse conceito e, principalmente, o que é branding na visão de vocês de uma maneira simples, para pessoas, inclusive, que não sejam da área de comunicação, de marketing e estejam aqui acompanhando a gente, possa sair desse bate-papo com essa ideia cristalizada. Então, vamos começar por você, Ju. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, branding, na verdade, ela é uma conexão, né? Ela é como uma relação interpessoal entre as pessoas. Você se conecta com a pessoa pela forma que você se veste, né? Que talvez na marca seria a sua identidade visual, né? O seu logotipo, suas cores. Mas você também tem um posicionamento, você defende uma causa, ou você tem um ambiente cultural onde você vive. Então, assim, o branding também tem que respirar um pouco isso, né? Ele não é só visual, ele é tudo que compõe a marca, né? Ele é tudo que está dentro dessa relação interpessoal, aquilo que as pessoas enxergam, né? Essa conexão que você gera com as pessoas. A sua marca também gera conexão. Perfeito, Ju. Muito bem colocado. Essa ideia é realmente do macro. E, Eva, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu queria começar, na verdade, falando, é muito bom você fazer essa provocação de quão difícil é a gente entender branding, porque de fato a gente tende a confundir com outras iniciativas. A gente está falando de um mercado completamente digitalizado hoje, então a gente sempre vai buscar, a primeira coisa, eu como estando dentro de do mercado financeiro, dentro de uma instituição financeira como Santander, sempre que eu vou falar de qualquer iniciativa de marketing, a primeira coisa que me olham é quanto vai trazer de resultado. E aí eu já falo, então a gente não vai fazer branding. A Ju trabalha comigo, ela sabe bem disso, então, assim, não é branding mais. Aí é awareness, é outro tipo de iniciativa.
O branding eu acho que vai muito além. Acho que complementando o que a Ju trouxe, eu brinco muito sobre quando a gente fala do Autocompara, né, que é uma das marcas que do conglomerado Santander, que talvez uma das menos conhecidas hoje. A gente fala muito sobre quando eu faço provocações com o time aqui, eu quero dar cheiro para a marca, eu quero dar gosto para a marca, eu quero que as pessoas sintam a marca. A questão, para mim, o branding é uma questão muito mais sensitivo. Você não consegue desenhar. Talvez eu entendo sim, tem uma questão visual, óbvio, né? Mas é uma das ferramentas dentro do branding. Eu acho que quando a gente fala branding num contexto um pouco mais ampliado, ele é muito mais sensorial, muito mais subjetivo do que de fato prático e objetivo, sabe? Completamente o oposto. Por isso que é tão difícil fazer, por isso que é tão difícil de explicar. Porque a gente, como profissional de marketing, como profissional de publicidade, tem dificuldade, né? Tipo, é desafiador. Imagina para eu explicar para o meu financeiro que eu vou gastar metade do nosso orçamento no ano para fazer algo que não necessariamente vai trazer um resultado direto, né? Que ele não vai conseguir enxergar uma coisa prática direta daquele tipo de iniciativa. Porém, aí só para fechar meu pensamento, acho que o resultado sem branding ele é limitado. E a gente pode falar mais sobre isso depois. Muito bem colocado, Eva. Inclusive, a gente tem uma imagem que ajuda um pouco a arrematar essa ideia que a gente está colocando aqui na tela para vocês que estão acompanhando a gente, que traz algumas sugestões de enquadramento entre a diferença de branding, por exemplo, que como o Evaristo pontuou, é muito sobre a identidade, as formas de você construir isso, versus marketing, porque dentro desse universo a gente também tem essas interseções. Então, branding, por exemplo, como a imagem sugere, seria o porquê, enquanto marketing, por exemplo, seria o como. Branding é o longo termo, né? Um prazo de longo prazo. Marketing seria curto prazo. Branding é o macro, enquanto marketing é o micro. Branding define a trajetória, enquanto marketing define as táticas. Branding constrói lealdade, eu amo essa frase, enquanto marketing gera respostas. Branding gera valor, enquanto marketing extrai esse valor. E, por fim, branding seria o ser, enquanto marketing é o fazer. Vocês concordam, discordam de algum ponto aqui? Não, concordo completamente, né? A questão de quem você é, né, é que constrói as relações, né? Você consegue ter relações com alguém pelo seu ser, né? Não com aquilo que você faz também, óbvio, né? Tudo que a gente faz é parte dessa construção, mas adorei essa última frase, né? Branding is being, is the being, né? Quem é o seu ser. Perfeito, Ju. Tem uma frase que eu também sou super fã e ela é bem conhecida, é amplamente utilizada, inclusive aqui no LinkedIn, que diz: marketing é como você convida alguém para sair e o branding é o motivo pelo qual ela diz sim. Eu acho essa analogia tão interessante que ela consegue traduzir muito bem essa diferença, essa interseção, porque por trás desse sim que você dá, e no nosso contexto aqui para um consumo, de um produto, de um serviço, existe todo um processo estratégico de construção para isso, né? Que vai desde o posicionamento dessa marca, em todos os pontos de contato, passa por narrativa, passa por identidade, que o Evaristo pontuou muito bem aqui, por propósito, que é outra coisa que a gente vê cada vez mais inerentemente ali ao que separa uma marca realmente memorável de uma marca esquecível hoje em dia, e a consistência que precisa embalar tudo isso, porque a gente sabe que é uma construção também de longo prazo. E tudo isso leva a gente para a nossa próxima questão aqui do bate-papo, que é entendido, um pouco mais claro que é o branding, como a gente se constrói um bom branding, né? Que é um outro desafio. E que é um desafio também que tem muitas diferenças, a depender se você é uma marca iniciante, que está num contexto de construção de marca realmente ali do ponto zero, ou se você é uma marca já consolidada e que eventualmente vai passar por muitas necessidades de reposicionamento. Como que é a visão de vocês? O que vocês diriam ali? Eu sei que é um trabalho que envolve muitas camadas, mas quais seriam ali alguns pontos principais, essenciais para garantir um bom trabalho de branding?
Podemos começar por Quer você. começar? Vai começar por mim? Eu ia falar, quer começar, Ju? Normalmente... Eu posso falar que a minha resposta está na ponta da língua. Vai, manda bala, Ju. Eu acho que, diferente do que as pessoas pensam, a construção do branding, ela tem metodologia, né? Ela tem uma metodologia clara, ela tem uma metodologia específica, e você não constrói marca falando assim, eu quero uma marca bonitinha. Isso não é construção de marca, né? Você não traz um briefing falando assim, eu queria uma cor azul ou uma cor verde, né? Você precisa construir a marca, você precisa saber exatamente quem você quer ser no mercado, onde você se posiciona, quem você quer, como você quer que a sua buyer persona te enxergue, né? Porque não adianta você achar que você é uma coisa se o mercado não te enxerga dessa forma. Então, eu acho que a metodologia, ela traz uma forma mais robusta de você identificar como é essa construção de branding. Eu concordo, Ju. E aí, complementando, por que a metodologia é tão importante? Exatamente, vou voltar para o que eu comecei a falar. É tão desafiador fazer branding que se a gente sair fazendo, se a gente não seguir uma metodologia, porque tem tanta gente... Quando você perguntava, Eve, qual a melhor forma, né, de fazer o branding, eu fiquei pensando aqui, meu Deus, ele quer que a gente em 40 minutos conte algo que faz 15 anos que eu tô tentando aqui, praticando. Então, acho que a metodologia, ela vem exatamente isso. Teve tanta gente antes que passou tanto tempo desenhando, pensando, que a gente ganha muito tempo usando metodologias disponíveis. Então, acho que a ajuda completamente correta, assim. A gente busca muito a metodologia porque tem muito estudo na área que vai ajudar a gente a chegar onde a gente quer. E mesmo assim, eu acho que a metodologia, acho que uma das coisas que eu mais gosto das metodologias de branding é que ela nos lembra o tempo todo de que a gente está falando, como a Ju usou um nome super bonito, né? O nosso buyer, como é que você falou, Ju? Buyer... A buyer persona, né? A gente buyer persona. Eu amo. A Ju é chique, gente. Vocês vão perceber até o fim da live que a Ju é outro nível. São pessoas. Ponto. A gente está vendendo para pessoas. E pessoas são plurais. As pessoas buscam identidade. A gente vive numa sociedade e cada um são bilhões de pessoas. Cada um quer ter o teu papel, o teu espaço. E a marca que entende isso, a marca que de alguma forma consegue massificar isso, é a que de fato vai conseguir fazer um bom branding. Então, de novo, base, metodologia. Tem N metodologias. A metodologia que a Nike vai usar é completamente diferente da metodologia que a Apple vai usar, que é diferente de uma metodologia que o Carrefour vai usar. Mas existem métodos para a gente de fato conquistar. E aí, óbvio que não adianta só boa vontade. Acho que tem uma parte de investimento, de novo, vou falar de grana, gente, eu trabalho no Santander, não tem como eu parar de pensar nisso, mas tem que ter investimento. Sem investimento tem muita boa vontade, muitas boas ideias, mas as boas ideias, normalmente, para branding, elas custam caro. E a gente pode falar com mais calma sobre isso depois também. Vou dando uns spoilers aí pra gente... Mas eu não acho que é custar caro, né? Eu acho que você investe para se construir uma marca, porque você precisa posicionar a marca no mercado da forma como você quer que o público te enxergue. E para isso você precisa de investimento, né? Então as pessoas falam muito, vou gastar com um evento, vou gastar com isso. Não, as marcas que enxergam isso como um posicionamento de, não, eu quero estar junto das pessoas descoladas, eu vou estar num show de música, né? Então, isso para mim é muito claro, talvez não para todo mundo é tão claro, mas é um investimento que traz retorno, né? É um investimento que traz a identidade com quem vai comprar a sua marca, né? Ela é um retorno, talvez não de curto prazo, mas a longo prazo, com certeza. Perfeito. Exato. Pode falar, Eva. Não, Eve, vai. Posso cortar o host? Pode. Tá permitido de interromper o host? É isso mesmo? Não, mas Ju, eu concordo contigo. Eu acho que... E aí, eu só até para me
complementar o que eu estava dizendo com base no que você falou. Eu acho que hoje a gente tem ferramentas que fazem com que esse investimento, na verdade, ele nem sempre precisa ser tão alto. A gente tem redes sociais, a gente tem o poder da viralização orgânica. Então, assim, criatividade, às vezes, acho que o que mais, quando eu falo custa caro, o que mais custa caro aqui é a criatividade. Você tem que ter a ideia muito certa, né? Algo que de fato faça com que, pois que de novo, estamos vendendo e falando com pessoas. Se o máximo de pessoas comprarem aquilo que você está falando, elas mesmas farão com que a sua marca seja conhecida. Você falou uma coisa muito legal, que eu não lembro exatamente, tipo, mas me veio aqui na cabeça uma coisa que a gente sempre fala, no nosso caso aqui do Autocompara, tá? Quando a gente fala de branding, a gente fala muito assim, eu não posso ficar falando sobre os meus atributos de forma tão clara e tão assim, eu não posso, se eu tenho que confirmar para mim mesmo que eu sou a marca, sei lá, 100% online, que eu sou, enfim, qualquer atributo, se eu tenho que ficar repetindo isso a todo momento, provavelmente é porque as pessoas ainda não acreditam e não compraram isso. Porque, vou dar um exemplo, a Apple, ela não precisa vender o posicionamento dela, o tempo todo. Ela faz isso de uma forma muito sutil, porque as pessoas já compraram, já existe uma identificação. O branding já foi muito bem feito. Tem que ter sustentação, obviamente, porque novas marcas vão surgir, novas pessoas vão surgir, o buyer persona muda comportamento, o nosso comportamento muda o tempo todo, então a gente tem que acompanhar isso, mas acho que a base de tudo, de fato, é você entender que você está falando com pessoas, e as pessoas vão comprar as suas ideias. Sim. Gente, bem isso. Eu super concordo, acho que vocês contribuíram muito para o entendimento desse tema, e a Ju falou uma parte ali sobre essa importância das marcas também conseguirem se adaptar a diferentes gerações, por exemplo, né? Ela deu um exemplo ali de pessoas descoladas, que a gente poderia atribuir aqui aos Gen Zs, que em geral tem um pouco muito desse perfil. E existe também uma provocação dentro desse tema super interessante, que a gente está falando de marcas que, em algum contexto, podem ser centenárias. Então, elas, como o Evaristo pontuou, elas já têm os seus atributos muito bem enraizados na mente ali de todas as pessoas que a consomem, mas, no entanto, elas precisam se reinventar. Elas precisam encontrar formas de se conectar também com as gerações mais novas. E como se fazer isso? Né? Você reformula todo o seu DNA de marca, ou você encontra pequenas camadas dentro da sua estratégia para garantir também que essa outra audiência mais nova, de um perfil totalmente diferente das que você já tem, passem a considerar a sua marca. Né? E aí a Ju também pontuou ali sobre ativações em shows, o que eu acho que faz super sentido e é uma prática muito comum hoje em dia. Então, em vez da marca repensar todo o seu posicionamento, ela investe ali, ela adiciona uma camada à sua estratégia e faz uma ação collab com a Beyoncé, algo que seja pensado ali e atrativo de fato para essa outra parcela de público-alvo. E aí, falando sobre reposicionamento e essa necessidade de adicionar camadas, queria que o Evaristo dividisse um pouquinho também sobre a sua visão em relação a isso, né? Rebrandings e essa necessidade de modernização da marca num contexto de uma marca que já tem ali uma certa estrada, uma certa vivência e conhecimento também de público. Boa, vou citar dois exemplos aqui. Acho que dois exemplos dentro de casa, tá, gente, que eu tenho mais propriedade. O próprio Santander, né, a gente vê S-Music, S-Run, o Santander, de fato, indo buscar novos territórios e, de fato, chegando a um público. O Santander sempre foi uma marca muito premium, né, sempre foi lida como uma marca premium, então existia um desafio de como é que eu chego nessa nova geração, como é que eu vou falar com essa galera que está se bancarizando agora, como é que eu mostro que eu não sou aquela marca inatingível, que eu não sou aquele banco só para quando você está com a vida feita, a vida ganha. Não, eu sou uma marca, tipo um banco que pode te acompanhar durante todo o processo. Vamos fazer ação com a Beyoncé, vamos fazer ação com a Shakira, vamos para o mundo dos esportes, vamos fazer uma marca, vamos criar uma marca nova a partir da nossa marca e surfar alguns territórios que essa galera tá, que é um pouco do que a Ju falou. Puta, se eu quero falar com um determinado tipo de público, e assim, e aí eu falo que eu tô citando aqui exemplos muito mais de marketing do que de branding, só que, para mim, qual que é o grande lance e que o Santander acertou muito?
reforça os atributos que ele vem trabalhando há décadas. Não está indo para um caminho completamente da pessoa não entender mais quem é o Santander. Ela continua entendendo quem é o Santander, independente se ela estiver falando de um investimento com um especialista select dentro de uma agência ou no show da Beyoncé, entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Iniciativas de marketing, por isso que eu falo que a sustentação é importante. Você tem um atributo, você sabendo quem você é, acho que a Ju comentou muito isso, né? Quem você quer ser como marca, isso vai facilitar. Tipo, quando você consegue se responder isso e você não esquece disso, você consegue ter iniciativas de marketing como essas duas que eu mencionei que só reforçam quem eu sou. E o Autocompara, ainda aqui na marca que hoje eu cuido dentro do conglomerado, a gente acabou de passar por esse processo de rebranding, que foi, o Autocompara está virando uma marca global, a gente hoje está em alguns países já, né, o Autocompara é uma iniciativa do Santander a nível global, só que até então, todas as operações nos países, elas se davam de forma independente. E aí a Espanha, né, que nossa sede global fica lá, entendeu que talvez seja o momento da gente investir e fazer com que essa marca seja global, e para isso unificar identidade, forma de falar, tom de voz, características, posicionamento, estratégia, como nos distribuir, tudo isso. É muita coisa. Eu listei 7, tá, gente? Eu poderia listar aqui uns 30 atributos que a gente teve que trabalhar junto com o México e junto com o Chile, e obviamente com a Espanha nos apoiando em todos os momentos, para garantir que todo esse processo de rebranding a nível global acontecesse de forma simultânea e respeitando quem essa nova marca vai ser, os atributos novos dessa marca. E não só, nem tô falando só de identidade, não, cores, isso é fácil, isso é o básico. Você pega o código da cor, tá bom, todo mundo vai usar o código daquela cor, mas em que momento vai usar aquela cor? O que aquela cor representa? O que o nosso nome representa? Qual é o posicionamento? Que cheiro a gente vai ter? Que gosto a gente vai ter? Que sensação a pessoa vai ter ao identificar, ao olhar a marca aqui, ou estando em algum desses países, né, tá no México, tá no Chile, tipo, ela tem que sentir a mesma coisa. Provavelmente essas marcas que eu mencionei aqui, Nike, Apple, que são marcas globais, se você tá nos Estados Unidos, se você tá na Europa, se você tá no Japão, e você tem contato com a Nike ou com a Apple, você vai ter o mesmo sentimento. Não é porque você está no Japão que você vai sentir uma coisa, por quê? Porque a marca vai além de fronteiras. E aí acho que esse foi o grande desafio aqui para a gente nesse momento de rebranding. Como que a gente faz que esse sentimento, que esses atributos sejam respeitados além das fronteiras brasileiras? Eu falei bonito agora, hein, gente? Orgulhoso. O meu branding foi lá em cima agora. Eu tô anotando aqui, inclusive. Dá umas notas aí, ainda bem que fica gravado, porque depois eu quero assistir. Boa. Eu queria complementar só uma coisa. Eu acho que é importante a gente também pensar que nessa mudança de comportamento, né? Quando você muda uma marca, quando você quer trazer um novo público, tal, é importante também a marca ser autêntica, né? Não mudar por mudar e virar uma marca que não tem nada a ver com o seu core antigo. Então você tem que manter a sua autenticidade e, lógico, né, manter sua ética, né, criar novas tecnologias. Acho que existe uma série de pilares aí que você precisa garantir para que o futuro da sua marca seja sustentável. Só queria complementar. Perfeito, Ju. Bom, a gente já falou bastante aqui sobre estratégia, de certa forma, e posicionamento também. E a gente concorda, eu acredito, que posicionamento é feito de muitas escolhas e, em alguns casos, essas escolhas precisam ser renúncias também, justamente para você garantir muito do que a gente falou aqui, que é qual que é a sua identidade, quais são os seus territórios, você tem isso claro, e de que forma você faz isso também para se manter realmente relevante, inovador, dentro de todos esses eixos. Porque se você não trabalha essa ideia de uma forma clara e você sabe muito bem o que você quer e o que você não quer, dificilmente você vai conseguir ocupar, de fato, algum lugar que seja seu, que seja proprietário da sua marca, e por isso que é tão importante construir, ter essa visão, na verdade, muito clara.
E trouxe aqui que a gente tem uma pesquisa da Deloitte recente que diz que as empresas que investem de forma consistente em marca têm, em média, ali 23% a mais de retorno de longo prazo para os acionistas do que as empresas que não investem ainda aí numa proporção significativa iniciativas de branding. E isso traz para a gente uma contraposição também ao que o Evaristo chegou a pontuar aqui, que é esse entendimento do branding. Branding é custo, branding é investimento, né? E a gente vendo e tendo isso ancorado também a resultado de negócio, a gente percebe que sim, branding tem o seu valor, faz parte de todo esse ecossistema de resultado. Eu queria saber sobre a visão de vocês. Por que vocês acreditam que ainda existam estruturas, lideranças, ainda existe no mercado essa falta de fé, não sei se a gente pode chamar exatamente assim, mas que faz com que o branding não esteja exatamente atrelado à ROI? O que vocês acham o porquê que isso existe? O que falta para a gente virar essa chave? Eu acredito que existe uma busca também de resultado a muito curto prazo, né? E o branding, ele é uma construção a longo prazo, né? Você constrói uma visão de marca, é como a relação entre as pessoas, né? As pessoas te enxergam, não porque ela te conheceu hoje, ela te enxerga ao longo do tempo, né? Como você age, como você fala, como você trata os outros, né? Então, é uma construção longa. Esse tipo de construção, ele não dá um retorno a curto prazo, né? E hoje as relações digitais são enormes, então, assim, é uma relação que talvez ela é um pouco distante, né, do seu público, então cada vez mais fica mais difícil acreditar que branding e criar esse relacionamento, essa conexão com o seu cliente é uma coisa de valor, né? Mas você só constrói a longo prazo. A verdade é que você só constrói a longo prazo. E aí também queria acrescentar uma coisa que eu fiquei pensando ultimamente, assim, se a gente não construir isso a longo prazo, com as novas tecnologias, pensa que a inteligência artificial vai pegar um pouco da sua marca em cada site, em cada lugar. Se você não tiver uma marca muito consistente em todas as plataformas, em todos os lugares, os pontos de contato com o seu cliente, quando ele for buscar numa inteligência artificial, vai vir uma coisa totalmente desconstruída, né? Então, quanto mais a marca criar essa consistência e o branding for mais coeso, você vai ter uma relação com o seu cliente mais clara e mais interconectada, né? E isso tem tudo a ver com o ROI, né? Assim, quando seu cliente busca uma marca, tanto nas novas plataformas de inteligência artificial, quanto no Google, ele vai buscar, ele quer saber quem você é. E quem você é tem que estar muito claro em todos os lugares que ele for buscar, né? Eu acho que quando a gente fala de essa questão de ser tão desafiador, a gente entender por que o branding ele não está diretamente sendo discutido dentro do ROI, eu colocaria dois motivos. Eu acho que a Ju trouxe um ponto importante, que é essa pressa de obter resultados. Tipo, mundo como né? Tipo, de novo, vou insistir aqui, tô dentro do mercado de uma instituição financeira, tipo, a gente busca resultado, como qualquer empresa, né? E eu acho que tem o Eve, que acho que é a questão da confiança, sabia? Por quê? Porque não significa que se você tomar uma decisão de vou fazer branding, que você vai conseguir. Se você não vai, eu vou voltar lá para o começo da conversa, um dos primeiros pontos que a Ju trouxe aqui. Se você não conhece a metodologia, se você não tem bons profissionais que conheçam essa metodologia, que saibam, acho que é muita coisa envolvida, porque fazer por fazer, talvez você não consiga alcançar. Então pode ser que muitas empresas hoje é um risco, né? É tomar um risco. Não é. Acho que como não é um para um, porque quando a gente está falando de outras ações, de awareness, de consideração e de conversão, falando para as demais etapas de um funil de vendas, você consegue com números
E com métricas e tecnologia, tipo, você consegue de alguma forma comprovar, construir um plano de negócios e comprovar para a empresa que o investimento que ela está fazendo nessas iniciativas traz um retorno direto. Branding é diferente, como eu já estava falando, é a longo prazo. Então, é uma tomada de risco. Tem empresa que não quer tomar esse risco. Quero muito que você me passe depois essa pesquisa da Deloitte, tá? Porque acho que eu vou começar a andar com ela aqui em todas as minhas reuniões. A qualquer momento que eu quiser falar do tema, eu vou primeiro abrir essa pesquisa, depois a gente continua falando. Mas eu acho que é isso, sim, a gente tem que confiar, tipo, acho que as empresas elas têm que confiar nos profissionais que ela tem, sejam em house, seja numa agência, né, que vai construir isso junto com ela, acreditar na metodologia. E eu acho que fica aqui uma provocação para a gente, como profissionais do mercado, de quando a gente fala sobre eu tenho que saber com quem eu estou falando, eu falo o tempo todo aqui para a Ju e para o resto do time de a gente precisa conhecer o nosso eleitorado. Não adianta achar que o nosso CFO vai pensar igual a um CMO. Ele não vai pensar igual ao CMO. Então, acho que o desafio aqui é como que a gente não ultrapassa, obviamente não dá pra gente prometer, não dá pra gente falar, puta, a brand vai trazer retorno na hora, não vai trazer retorno na hora, mas como que, acho que por isso que eu falo dessa pesquisa da Deloitte, quero me aprofundar nela, que bom que você trouxe ela como pauta aqui, mas como que a gente usa ferramentas para mostrar para essas pessoas que não têm a obrigação de conhecer branding como a gente, de que é um bom investimento. Como que elas passam a confiar de que aquilo é um risco sim a ser tomado e que a médio, longo prazo, isso vai fazer com que as demais iniciativas de awareness, de consideração e de conversão tenham resultados ainda melhores. Perfeito, muito bem colocado. Sim, estarei te enviando todas as referências aqui, não só para você, como para todos vocês que estão acompanhando a gente. Tá? Essa live ela vai ser gravada, então a gente vai encaminhar para vocês diretamente também de todas as referências, junto a todas as referências. Bom, nosso próximo tema do papo de hoje, eu gostaria que a gente mirasse nosso olhar um pouco mais para o futuro, tá? Dentro desse universo de marca. Também, segundo a Interbrand, as marcas mais valiosas do mundo hoje, muitas marcas, inclusive, que o Evaristo já trouxe aqui como referência, são aquelas que conseguem entregar um combinado entre relevância cultural, consistência operacional e agilidade no negócio. Eu queria saber de vocês, o que vocês têm observado no mercado no sentido de marcas que, de fato, estão caminhando para essa direção. Movimentos, algum exemplo, algo que vocês tenham percebido e, putz, isso com certeza vai render não só esse ano, como tem ainda uma longa estrada promissora para 2026. Quais são essas tendências que estão fazendo diferença no hoje e certamente vão ajudar a moldar o futuro das marcas? Podemos começar por você, Ju. Não, eu acho que a tendência é sempre se adaptar a essa mudança de comportamento do consumidor, né? Trazer tendência por tendência, ela não acrescenta em nada. Por isso que eu acho que quanto mais você estiver perto, entender aquilo que o seu consumidor quer e estiver sempre fazendo pesquisa de mercado, enfim, entendendo realmente o que o consumidor, esse novo consumidor quer, né? Porque a gente fala aqui de um consumidor, mas está vindo gerações aí que já estudaram online, já são completamente, eles não são os que nasceram no digital, eles são os que viveram e os que só consumiram digitalmente, os que só se relacionaram digitalmente, né? As relações hoje dessa nova geração é toda digital, né? Então, buscar também um pouco disso, né? Como é que essas novas gerações enxergam o mercado. E lógico, como eu falei antes, né? Você tem que trazer a sua marca com uma autenticidade, com tecnologia, obviamente, mas acho que essas novas gerações vão ser até muito desafiadoras, né? Porque são as novas gerações que a gente não viveu.
eu digo por mim, né, mas eu não tive as minhas relações interpessoais todas moldadas na internet, mas minha filha de 20 anos já, meu filho de 18 também já, né, ele viveu muito isso, então é como a gente se adapta melhor a essas mudanças, né, esse novo consumidor que está aí. Acho que as tendências, essas novas tendências é o que a gente precisa buscar. Perfeito. Boa, eu vou comentar uma coisa que a Ju falou que eu achei super interessante, tendência por tendência, gente. Acho que é muito do que a gente tem falado aqui, né? Você tem que se conhecer, saber onde você quer chegar, onde você quer que a sua marca chegue, para também não virar um negócio meio, putz, eu vivo de trends e aí a minha marca não tem identidade nenhuma, né? Assim, ela é uma marca virou uma marca de trends e ponto. Eu acho que uma das tendências que vou mencionar aqui que eu gosto muito, que é, primeiro, inteligência artificial. Não tem mais como fugir. Acho que isso não tem mais, né? Não, acabou, assim, a gente veio e ela veio para ficar, ela veio para de fato ajudar muitos. Eu ainda tenho alguns pensamentos um pouquinho pessimistas, né? Que eu tenho um pouquinho de medo, mas também tem uns muito otimistas, o tanto que ela pode elevar o nosso nível criativo, falando aqui de branding especificamente, ela pode fazer com que a gente, de fato, saia da caixa, tipo, enfim. Mas eu acho que a inteligência artificial, ela vem como uma tendência, só que, ao mesmo tempo, eu vejo uma tendência de humanização. Muitas marcas lembrando do essencial da vida, lembrando do essencial que, de novo, somos pessoas, somos seres humanos, temos sentimentos, então por mais legal que seja o robô que vai fazer, por mais que legal que seja a inteligência artificial e tudo que ela é capaz de fazer, ela não substitui o sentimento humano. Então eu tenho visto muito isso. Vou dar um exemplo que eu gosto muito do posicionamento que essa marca tem trabalhado, é uma humanização e ela leva muito pro lado humor, que é a CPTM. CPTM é a marca, acho que provavelmente alguém já deve ter sido impactado nas redes sociais, e de forma orgânica, tá? Tipo, eles realmente são muito criativos na forma como eles trabalham a marca deles, e é um reposicionamento inesperado, porque você está falando de uma empresa que presta serviços de transporte público aqui na cidade de São Paulo, né, na grande São Paulo. Há 10 anos, 15 anos era um transporte super precário, tinha vários problemas de segurança, enfim, N problemas. Quem mora em São Paulo há muitos anos sabe disso, mas combinado a uma melhora de prestação de serviço, porque hoje eu sou usuário da CPTM e melhorou muito o serviço quando a gente compara 15, 20 anos atrás, vem esse novo posicionamento. E esse posicionamento muito mais humano. Não vou fingir que eu sou perfeito, não vou ficar falando que eu vou ser um ser humano, eu vou ser, né, não a empresa, mas assim, a marca se posiciona de forma muito mais humanizada e se aproxima das pessoas. Porque de fato, assim, imagina a quantidade, milhares de usuários que passam pela CPTM todos os dias. Se a marca não tem uma conexão pessoal com assim, o serviço continua sendo talvez mal visto, então eu acho que um combinado de coisas aí. Então eu acho que eu mencionaria esses dois, o tanto que a tecnologia sim vai nos ajudar a escalar a criatividade e fazer muitas coisas, mas sem esquecer o essencial da vida, tipo, que é o sentimento, é o amor, é o sentimento do ser humano, tipo, isso nunca vai ser substituído. Sensacional, muito importante também essa colocação, porque a gente tem o frenesi da inteligência artificial, mas é importante entender realmente essa combinação com a inteligência humana, que não é exatamente uma sobreposição, e como a gente pode combiná-las da melhor forma. Complementando um pouco do que vocês trouxeram ainda sobre tendências, a gente sabe que isso está muito conectado também a tudo que a gente já falou até aqui, que o consumidor ele tem uma transição entre quero comprar de uma marca para quero pertencer a essa marca. E essa mudança de ideia é justamente a razão, a necessidade do porquê as marcas precisam ter cheiro, precisam ter gosto, precisam ter uma identidade, uma narrativa, precisam saber se conectar
porque é isso, no final é sobre senso de pertencimento, chegamos a esse lugar no nível de consumo. E eu acredito que isso já é um comportamento atual, mas que vai se intensificar cada vez mais, inclusive no próximo ano. E as marcas que entenderem isso e conseguirem trabalhar muito bem todo esse cenário, de fato, são as que vão certamente manter ali os seus destaques seguros. Existe uma outra palavra muito chique, inclusive, poderia facilmente ter aprendido com a Ju, que fala plasticidade estratégica. Plasticidade estratégica é justamente essa habilidade das marcas em conseguirem desenvolver camadas, né, não necessariamente mudar ali toda a sua estrutura, seu DNA, mas adicionarem camadas para mostrar ali de uma forma diferente para determinados grupos quais são os seus valores, o porquê dela existir, quais são os seus diferenciais, e tudo isso sem perder coerência, né, que é um grande desafio também. Eu sempre gosto de falar dentro desse conceito de plasticidade estratégica sobre a Nike, que é uma das marcas que trabalham super bem isso. A Nike, para um público ali mais jovem em geral e dentro do digital também, ela fala com uma linguagem que é mais informal, ela tem uma estética que é super prática, ela posta em muitos trabalhos com creators que comunicam diretamente com essa audiência, ela investe em causas sociais, sabendo que isso também é um ponto muito relevante para esse público, ela aborda temas de diversidade de gênero, equidade racial e tudo isso sem abandonar ali a performance, que é o core business deles, e mantém tudo isso como o valor central ali da marca. Já para o público que é mais esportivo, a comunicação ela se adapta e ela se torna mais técnica, orientada a desempenho, eles trazem credibilidade científica para investidores ou para o board corporativo em geral. A marca se apresenta ali com muitos dados de crescimento, inovação nos materiais ali sustentáveis que fazem parte de toda a composição dos produtos e trazem ali o seu posicionamento de liderança global também. Em todos esses casos, é muito legal ver como o posicionamento core da marca, né, como eles se apresentam, se mantém em todas essas variações, que é como a gente conhece ali o Just Do It, apesar de eles terem ali conseguido desenvolver todas essas camadas e navegarem muito bem entre essas capilaridades. Então, acredito que esse também seja um caminho ali de sucesso para que as outras marcas que estejam também trilhando ali as suas construções possam se atentar e desenvolver o quanto antes. Bom, falando sobre marcas que já entenderam o jogo, vocês acreditam que qual seria ali um dos pontos de mudança de chave entre uma marca que hoje é inesquecível para uma marca que não é tão memorável assim? O que vocês destacariam aqui? Seria propósito, comunidade, experiência, dados, coragem, que a gente sabe que é muito importante também? Para mim vai ser sempre propósito. Assim, eu acho que o propósito, você cria comunidades com um bom propósito, você tem muito dado se as pessoas acionam a sua marca porque acreditam no seu propósito. Então, assim, o propósito é sempre o core para mim, né? É o que vai definir quem você é efetivamente, e o resto você constrói, né? Dados você compila, experiência você constrói ao longo do tempo, né? Mas propósito é realmente aquilo que você é, né? É o seu ser, como a gente falou lá no começo, né? O seu ser. Eu gosto do propósito e eu acho que um conjunto de fatores, contanto que haja, assim, para mim, acima de qualquer coisa, autenticidade. Que é um pouco do que a gente falou também. Não adianta você querer fingir, e aí, desde marca até como branding pessoal, assim, você fingir o que você não é, em algum momento, a gente tá falando aqui, né, sobre o poder da influência, o poder das redes sociais, tal. Se você não for autêntico, em algum momento alguém vai pescar, alguém vai pegar e vai perceber e não vai comprar uma mentira. Hoje em dia a gente consegue distinguir muito bem, né, a marca que está fingindo e forçando a barra e fazendo aquele puta jabá, e tipo, nossa, acho que um pouco do que eu tava falando, né, se eu tenho que ficar reforçando o tempo todo, de forma literal, que eu sou alguma coisa, é porque no fundo você não é. Então, as pessoas têm que perceberem, e para as pessoas perceberem tem que ser autêntico, e tem que ter propósito, óbvio, concordo com a Ju. As pessoas têm que te enxergar daquela forma, né? Não adianta você falar eu sou assim.
Se as pessoas não te enxergam assim, você não é assim, né? Aquela coisa de... Exato, e isso eu acho que tem, eu estava vendo aqui nos comentários uma pergunta sobre pequenas e médias empresas, acho que isso vai muito em relação acho que um dos pontos que a gente tem trazido aqui, a gente tem mencionado marcas muito grandes, óbvio, né, quando a gente está num papo assim, tipo, a gente acaba falando de marcas como Nike, como Apple, que são globalmente já super reconhecidas, e que trabalham muito bem em branding, mas eu acho que é aí que tá, quando você é autêntico, e aí eu vou até falar um pouco do que a Ju comentou aqui, eu tinha falado sobre altos investimentos, nem sempre é uma questão de alto investimento, nem sempre é, porque talvez você não precisa ser globalmente conhecido, talvez você não precisa ser nacionalmente conhecido, você quer ser conhecido ali naquela região, numa determinada região, para um determinado público, falando de pequenas e grandes empresas, o que você realmente precisa é ter o teu propósito muito bem definido, saber onde você quer chegar e ser autêntico. Acho que esses 3 pontos, porque assim, ó, investimento ele é necessário, claro, mas vai determinar muito até onde você quer chegar. Seja ele, você quer ser nacionalmente conhecido, não tem como você fugir de uma mídia de massa, não tem como você fugir de determinados caminhos que facilitam isso. Também não é uma regra, não é não existe, acho que, um caminho único, sabe? Vou dar um outro exemplo de uma outra marca que trabalha, acho que trabalha muito bem um posicionamento e nunca vi na TV, sempre vejo muito mais em redes sociais. Insider. A Insider é aquela marca de roupas super tecnológicas. Eles acharam um nicho, eles sabem onde eles querem chegar, eles sabem o que eles fazem, é autêntico, eles conversam de uma forma única, então é um bom exemplo, assim, eu nunca vi eles numa propaganda em horário nobre em TV aberta, e talvez a gente nunca vá ver, só que hoje, que pelo menos no meu núcleo, no meu meio de convivência, que é de fato buyer dessa marca, pessoas que todo mundo conhece, todo mundo já usou e todo mundo comprova, fala, puta, não, realmente é muito legal, muito legal, muito legal. Não tem isso também, né, gente? Aí aqui, como profissional de marketing, a gente tem que garantir que o que a gente está prometendo também tem que ser verdade, né? Porque vender uma camiseta super tecnológica, chega lá, a camiseta não é tecnológica, ela fica tudo torta na primeira lavagem, ferrou, não há branding que sustente um serviço mal prestado. Acho que isso é super importante a gente mencionar. Não tá, porque tem uma tendência, né, de achar que o marketing vai resolver tudo. Tipo, não, a gente não resolve nada, né? A gente só tipo, vai lá contar o tanto de solução que a gente tem dentro de casa, né? Perfeito. Bom, gente... Mas dentro disso, eu queria só complementar uma coisinha, né? Acho que as comunidades que se formaram na internet, com as influencers e tal, a gente vê marcas novas e pequenas que se formaram a partir disso, a partir das relações e de comunidades dentro da internet. Então, as pequenas marcas estão com tudo agora, né? Você pode ter um investimento de milhões e tal e não ter relação com seu consumidor. Ou você pode ter uma super relação com o seu consumidor, criar uma nova marca, né? As influencers de maquiagem fazem muito isso e muito bem, muitas delas muito bem, né? Você cria uma marca a partir de uma comunidade sólida que você criou. E assim, de investimento? Tem algum investimento, mas não são milhões, né? É uma construção a longo prazo, né? Como a gente está falando. Um complemento aqui, Ju. Antes, a gente não tinha caminhos. Antes, o único caminho era, de fato, você colocar o seu comercial no horário nobre, numa mídia de massa, para você falar, às vezes você vai vender. Óbvio, tinha uma questão de programação, né? Tipo, aquele programa é assistido por determinado público, então vou dar preferência para aquele determinado programa para colocar minha marca lá. E era isso, tipo, só que ao mesmo tempo você tinha que pagar para falar com milhões de pessoas que talvez nunca consumissem você. Hoje, com as redes sociais, é completamente diferente. Como você bem mencionou, você consegue falar, você consegue filtrar tanto que você consegue falar exatamente com a pessoa que você realmente quer. E aí, complementando a minha resposta sobre pequenas e médias empresas que está aqui nos comentários, se você tiver uma inteligência de público muito bem definida, você consegue usar esse tipo de veículo como redes sociais para trabalhar um bom branding,
a um custo infinitamente menor do que se você fosse para uma mídia de massa. E falando exatamente com quem você quer que fale. Falando com as pessoas que você quer que te reconheçam. Né? E reconheçam no sentido mais amplo, não é simplesmente conhecer tua marca, no sentido mais amplo aqui de branding mesmo. Insider, normalmente, é isso. Para mim, foi isso. É um público, eu sou o público consumidor, e eu o tempo todo sou impactado, tipo, seja para campanhas, tem campanha assim de conversão, com cupom de desconto, etc. Mas tem também muitas campanhas de posicionamento, que você vai falar, cara, ele não tá esperando nada de mim, a não ser que, de fato, eu, de alguma forma, me identifique com aquela marca naquele momento. Boa. É muito disso, assim, sobre esse entendimento, né, da promessa, a garantia dessa promessa também. E a gente tem algumas perguntas aqui no nosso chat, a produção já apitou aqui no meu ouvido para a gente acelerar, a gente está caminhando aqui para os momentos finais do nosso bate-papo, mas a conversa está muito boa, poderia ficar aqui horas falando. Algumas das perguntas a gente já foi respondendo durante a nossa conversa, e outras a gente vai puxar aqui. Só queria falar com as pessoas que estão assistindo a gente que, em função do tempo, a gente vai precisar responder as perguntas que a gente não responder aqui, a gente vai mandar por e-mail também. Então, ao final da nossa live, mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas. Vai ser um prazer trocar com vocês. Bom, então, para a gente, né, dar um fechamento aqui em relação a tudo que a gente conversou, se a gente fosse resumir um pouco de tudo que foi dito aqui, certamente algumas palavras seriam clareza, consistência, coragem, conexão, e como o Evaristo bem disse, branding precisa necessariamente que você entregue as suas promessas com excelência, né, e entender que marca é isso, é um organismo vivo que precisa se adaptar, precisa aprender, precisa evoluir. Então vamos lá às nossas perguntas. Temos a nossa primeira pergunta aqui, que diz: como IA vai impactar o trabalho de branding? Vamos lá, Ju. Bom, qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que vai impactar completamente, tá? Eu acho que a IA veio para definir muito aquilo que o público busca de forma clara. Por isso que eu acho que o branding, como eu falei antes, se ele não for consistente, a sua marca vai ficar perdida na internet, né? Ela vai ficar... a sua buyer persona não vai entender quem você é. Então, essa relação da sua consistência de marca para a IA entender efetivamente quem você é, e você, talvez nesse aspecto, vale a pena, voltando um pouco naquilo que o Evaristo falou, né? Você talvez falar algumas vezes e repetidamente, assim, quem você é e se identificar com a pessoa que compra a sua marca, né? Mas eu acho que a IA, primeiro, é isso, ela vai... consistência de marca vai ser muito importante, eu acredito nisso, acho que vai ser muito importante agora nesse próximo nível, né, do branding, e a IA também como relacionamento com o cliente, né? Falando um pouco mais em marketing, ela vai personificar o atendimento ao cliente. A IA vai trazer para o cliente exatamente aquilo que ele quer, porque ela sabe quem comprou, o cliente que é próximo a ele, que comprou a mesma coisa, ou que tenha o mesmo carro, ou que tenha ou que mora num lugar parecido com o dele. Enfim, a IA ela vai personificar, né, esse atendimento ao cliente, e isso cada vez mais nos ajuda, né? O trabalho de marketing também é um atendimento de relação com o nosso cliente, né? Então, acho que nisso ela vai nos ajudar muito. Boa, Ju. Muito obrigado também, Ana, que mandou a sua dúvida. Vamos seguir aqui já para a nossa próxima pergunta. A gente consegue responder mais uma aqui no ao vivo, tá, pessoal? Vamos lá. Temos próxima pergunta, produção? Nossa próxima pergunta é do Guilherme, que fala sobre erro, né? Inclusive, eu acho que esse é um tema muito importante, porque, em geral, as pessoas falam muito sobre os acertos e a gente aprende demais, inclusive com os erros também. E aqui o Guilherme quer saber
se vocês tiveram alguma vivência, qual experiência vocês destacariam de erro durante todo esse processo de construção de marca, que tenha servido ali como um grande aprendizado para vocês. Acho que como a Ju respondeu primeiro, agora a gente pode seguir com você, Eva. Boa, pergunta desafiadora, hein? Eu acho que erro, gente, todo mundo comete o tempo todo, e para não ser tão superficial, assim, óbvio, tem coisas que a gente, até por ética, não pode abrir, assim, né? Erros a gente comete, a gente normalmente percebe que a gente comete por conta de resultados que não são bem sucedidos, né? Tipo, a gente mensura de alguma forma e o resultado não vem. Mas eu diria que, para você entender, vou voltar aqui para branding especificamente. Como ele não é diretamente mensurável resultado 1 para 1, como a gente estava comentando, eu acho que o branding, ele talvez a percepção de erro, ela vem também a médio e longo prazo, quando aquilo que você está tentando de alguma forma trabalhar, a forma como você está tentando trabalhar, a metodologia que você está aplicando, não está trazendo o reconhecimento esperado pelas pessoas com quem você está conversando. E aí você está conversando sozinho. Se você perceber que você está conversando sozinho, gente, muda a estratégia, rever, e não tem problema nenhum, porque, de novo, estava falando aqui de uma tendência de humanização da marca. A gente muda de opinião o tempo todo. No mundo como ele é hoje, se uma marca não puder, de alguma forma, se reposicionar, mudar a opinião, cara, está fugindo completamente, né, da humanização dela. E eu acho que as pessoas elas estão dispostas a ouvir. Acho que, como o Eve comentou, né, todo mundo tem mania de falar que é acerto. Eu acho que quando eu falo de humanização como tendência, vem também essa questão de a marca às vezes reconhecer de que errou, ou talvez não precisa nem falar eu errei, mas assim, muda de opinião, muda de estratégia, pega uma metodologia diferente. Acho que o grande desafio aqui é a gente entender em que momento que você está indo para um caminho que, puta, não tá legal. Como é que a gente dá essa volta? Posso complementar? Por favor, vamos lá. Para mim, o erro faz parte, né? Eu acho que growth é erro e acerto. É o testar e acertar e errar. O erro, ele vai te fazer também passar para um outro nível, porque você vai fazer teste AB, por exemplo, um deles não vai dar certo, e o outro vai dar super certo. E aí você vai caminhando com erro e acerto. Então, eu acho que no marketing digital, o erro ele é parte desse processo, ele é parte do fazer, né? Ele é parte do testar, ele é parte do voltar 3 casas para trás e falar assim, nossa, lá estava funcionando melhor, vamos voltar e mudar, né? Mudar a bifurcação, vamos para aquele lado em vez de ir para o outro. Então, acho que isso faz parte. Growth também é um pouco isso, né? O erro e acerto. E o design thinking também, né? É assim, quando você itera também, né? Você também erra, você volta, você vai e volta até você acertar, né? Voltar no caminho que te traz mais resultado. Perfeito, e muito obrigado, Guilherme, também, que mandou aí sua dúvida. Quanto ao restante, a gente vai acompanhar e retornar todos vocês por e-mail, tudo bem? Bom, gente, chegamos ao final. Eu quero agradecer demais você, Juliana, você, Evaristo. Tá estranho falar o nome de vocês completo, né? Você, Ju, você, Eva, e a todo mundo. Obrigada, Eve. Nessa conversa, seja ao vivo ou até mesmo depois. Podem ficar à vontade para se despedir também. Queria agradecer primeiro, né? Acho que foi um papo super rico, assim. A gente já conversa muito no nosso dia a dia, mas qualquer papo é bom. A gente podia ficar aqui mais umas 3 horas falando sobre branding, sobre marca. Acho que vamos ter que marcar um almoço mesmo para a gente continuar o papo. Obrigada. Com certeza. Eu adorei, quero fazer mais vezes, tá? Por favor, vamos fazer mais vezes outros temas. Acho que o mundo do marketing ele é tão rico, é tão vasto, tanta coisa pra gente falar. Foi bom que a gente começou falando de branding, porque é o topo do funil. Vamos descer. Acho que quem tá acompanhando aqui, né, se as pessoas que estão aqui quiserem acompanhar, tipo, a gente pode depois numa próxima falar de awareness, enfim, mostrar a diferença, né? Acho que também conhecendo cada etapa do funil, a gente consegue de alguma forma levar um pouco de aprendizado. Espero que as pessoas tenham gostado também. Eu adorei e não vejo a hora de participar de mais um. Tô me convidando já, viu, F? Tô nem aí. É o melhor convidado. Já eu também, tô me convidando.
Tô me convidando mesmo, não quero nem saber. Se possível, ao vivo mesmo, oficial, num estúdio na MJV do Rio de Janeiro, tá? Nossa, então Pra eu tá fugir desse frio de gravado. São Paulo. Está gravado, a gente vai fazer acontecer. São os melhores Muito bom. convidados. Já saímos aqui com uma ideia de série e vamos fazer acontecer sim. Bom, gente, então muito obrigado Maravilha. também a vocês que estão assistindo a gente. Segue a MJV, segue o Autocompara, segue os nossos convidados no LinkedIn. A gente tem muito conteúdo bom vindo por aí. E claro, se você está repensando a sua marca, está em um momento de rebranding ou precisa de apoio estratégico para começar, para fortalecer a sua identidade, fala com a gente. Vai ser um prazer enorme sermos parceiros nessa jornada. É isso e até a próxima.